Niquete, uma história de poligamia de Paulina Chiziane. É a obra mais conhecida da escritora Paulina Chiziane e conta a história da narradora personagem Rami, que se une às 4 amantes de seu marido, Tony, para formarem uma grande família. Desse modo, elas aceitam dividir o amor do mesmo homem. O livro é marcado pelo fluxo de consciência da personagem Rami, que analisa seu lugar de mulher na sociedade moçambicana do período pós-guerra civil. Assim, Paulina Chiziane ocupa seu espaço na história da literatura de Moçambique e se torna uma das principais autoras africanas. Niquete, uma história de poligamia, é um romance moçambicano do período pós-independência. Sua autora é a escritora Paulina Chiziane. O contexto histórico é pós-guerra civil moçambicana. Discute as relações de poligamia na cultura africana. Faz reflexões sobre a submissão feminina. Então, esse cara, ele tinha 4 amantes e filhos com cada uma das amantes. O que elas fazem? Elas fazem ele assumir a relação com cada uma delas e dividem uma semana. O homem vai ficar com cada uma delas e vai sustentar elas e os filhos. Depois elas saem trabalhar e abandonam essa relação ruim e vão para um outro relacionamento. Os personagens são Julieta, que é a segunda mulher de Tony, o Levi, irmão de Tony, a Luísa, a terceira mulher, a Maria é tia de Rami, a Mauá é a quinta mulher de Tony, Rami ou Rosa Maria é a esposa, a primeira, e Sally é a quarta mulher de Tony. Tony ou Antônio Tomás é o marido de Rami e Vitor é amante de Luísa e Rami. O tempo da história. O tempo da narrativa não é especificado, no entanto, fica claro que a ação ocorre em um momento posterior à Guerra Civil Moçambicana, isto é, após o ano de 1922. O espaço. As mulheres de Tony se originam de localidades moçambicanas como Matutuíne, Zambésia, Nampulo e Cabo Delgado, mas a ação principal se passa no sul de Moçambique, na cidade de Maputo. O enredo. O romance é narrado em primeira pessoa pela personagem Rami e começa com um incidente, isto é, Betinho, seu filho caçula, quebra o vidro de um carro. O dono do automóvel fica muito bravo. Ela pede desculpas e promete que seu marido Tony, que é comandante da polícia, vai resolver o problema. A narradora personagem todo o tempo recorre ao fluxo de consciência para refletir sobre a sua condição de mulher moçambicana. Ela não é a única mulher de Tony. Ele tem filhos com uma tal Julieta. Rami decide confrontar sua rival. Vai até a casa dela e diz que está ali para buscar o marido. A protagonista não consegue se conter e as duas mulheres iniciam uma luta corporal. Rami leva a pior. Fica toda machucada e, surpreendentemente, Julieta cuida dos ferimentos da outra. Elas conversam e a narradora conhece a história de sua rival, que não vê Tony há 7 meses. Assim, Rami se compadece da outra e mais tarde reflete. Na sequência, Rami decide conhecer Luísa, a terceira mulher de Tony. Ao chegar à casa da outra, novamente se envolvem em luta física. Acabam sendo presas e se tornam amigas. Então Rami vai conhecer Sally, a quarta mulher de Tony, e depois a Mauá, a quinta mulher do marido. Diante disso, a narradora conclui, e a partir daí, Rami passa a refletir sobre a poligamia e os papéis sociais,
Então é convidada para uma festa de aniversário do filho de Luísa. Conhece o amante da outra e acaba se relacionando sexualmente com ele. E as duas passam a dividir o mesmo amante, cujo nome é Vito. Rami decide reunir todas as mulheres do marido para discutirem a situação delas. A narradora propõe que elas se unam. Assim, no aniversário de 50 anos de Tony, Rami convida as mulheres de seu esposo e os filhos que elas tiveram com ele. Tony fica surpreso, envergonhado, com raiva e acaba fugindo. Então elas decidem fazer uma escala conjugal, de forma que Tony passa a ficar uma semana em cada casa. Mas ele acaba se envolvendo com outra mulher e isso preocupa as outras 5. E ao perceber a liderança de Rami, Tony resolve se divorciar dela por vingança como punição. A mulher não aceita o divórcio, mas logo surge a notícia de que Tony foi atropelado e morreu. Porém, o corpo do homem morto está irreconhecível. Segundo a tradição, Rami se entrega a Levi, irmão de seu esposo, mas Tony volta e descobre que o deram por morto. Finalmente, Luísa abandona Tony, se casa com Vito e convida Rami para ser a segunda esposa dele. As mulheres restantes decidem então ocupar o lugar vago de Luísa com uma nova mulher para Tony, a Saloá. Mas Tony a rejeita e em seguida descobre que Rami vai ter um filho de Levi e assim a dança de amor Niket chega a seu fim.